Olá pessoal, nós retornamos para a nossa aula de hoje, continuando ainda com o assunto de prisma, mas falando dos tipos particulares de prisma, que são os paralelepípedos e os cubos, né? Vamos lá então, primeiro falar dos paralelepípedos. O paralelepípedo retângulo, ele é um prisma quadrangular. Como eu disse, paralelepípedo é um tipo de prisma. No caso, um prisma quadrangular, porque ele vai ter as suas faces quadradas. As suas faces, duas a duas, são congruentes entre si. Na verdade, as suas faces, no caso do paralelepípedo, desculpa, eu errei, não é obrigado a ser quadrada. Na verdade, elas são retangulares com certeza. Quadrada nem sempre. Tá aí então um exemplo para nós de um paralelepípedo. Você tem aí as dimensões dele, A, B e C, ou seja, você tem todo o paralelepípedo comprimento, largura e altura, A, B e C. Bem, como eu disse, A, B e C são as dimensões. Suas 12 arestas, elas são 4 a 4 congruentes. As 4 que estão na vertical são iguais entre si. As 4 que estão na horizontal são iguais entre si. E as 4 que estão em perspectiva também são iguais entre si. As medidas dessas arestas são as chamadas dimensões do paralelepípedo. Para falar de área total de paralelepípedo, eu quero antes chamar a atenção de que, se você for fazer em todo paralelepípedo, bem como no cubo, que eu falo daqui a pouco, área total e volume do mesmo jeito que a gente faz em prisma, sempre vai dar certo. Porque paralelepípedo e cubo são tipos de prisma. Mas então o que a gente vai ver aqui é uma estratégia para você calcular as áreas de maneira mais direta, com a fórmula mais simples. Bem, se você pega esse paralelepípedo e planifica ele, você vai ter essa situação que eu estou mostrando a seguir. Esses valores que nós temos aí dentro de cada retângulo é a área de cada pedacinho desse aí. Você pode perceber então, observando os retângulos, que nós temos duas faces de área AB, duas faces de área BC e duas faces de área AC. Então a área total do paralelepípedo é a soma das duas faces AB mais duas AC mais duas BC. Então, se eu colocar esse 2 em evidência, a gente chega então na fórmula da área total do paralelepípedo. A área total é 2 vezes AB mais AC mais BC, onde A, B e C são as suas dimensões, comprimento, largura e profundidade. O volume do paralelepípedo é o mais simples de ser calculado. Se você pegar um paralelepípedo de dimensões A, B e C, para você calcular o volume dele, é só você multiplicar suas dimensões. Desse modo, então, volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. Dá também para a gente definir em todo paralelepípedo a sua diagonal. O que seria a diagonal do paralelepípedo? É o segmento de reta que liga dois vértices opostos nesse mesmo poliedro. A imagem vai já mostrar aqui, ó. Consideremos esse paralelepípedo de dimensões A, B e C. Aqui eu vou traçar a diagonal dessa base inferior. A diagonal do paralelepípedo é essa que eu vou traçar agora. Você pode perceber que ela liga dois vértices opostos, porque ela está ligando um vértice que está na frente, à direita e embaixo, a um vértice que está atrás, à esquerda e em cima. Isso é que são dois vértices opostos. Eu vou deduzir como é que a gente chega na fórmula da diagonal do paralelepípedo. Imaginemos o seguinte, nesse triângulo retângulo que nós temos aí na base, ele tem hipotenusa, esse que está destacado, está aparecendo destacado aí um pouco em bege. Ele tem hipotenusa D, que é a diagonal da base, e ele tem catetos A e B. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Agora aplicamos o teorema de Pitágoras nessa região que eu estou destacando aqui, ó, que é outro triângulo retângulo. Esse outro triângulo retângulo, ele tem hipotenusa Dzão, catetos C e Dzinho. Então, pelo teorema de Pitágoras, Dzão ao quadrado é Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. Só que observem do lado esquerdo que Dzinho ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, se eu substituo Dzão ao quadrado, é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, onde o Dzão é a diagonal. Lembrando que o contrário da potência é a raiz, então a diagonal de qualquer paralelepípedo é você pegar a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado.
Falando de paralelepípedo, quando o paralelepípedo tem todas as suas arestas congruentes entre si, como consequência, todas as suas faces são quadradas. E aí nós vamos ter um tipo de paralelepípedo, que é o cubo. Então o cubo ele é o mais simples dos prismas. Ele é um prisma quadrangular regular, cujas faces são quadrados e são todos congruentes entre si. Por isso, qualquer de suas faces pode ser considerado como base, já que são todas congruentes. Temos aí um cubo de aresta que eu vou chamar de A. Qual é a nossa ideia? O A é a medida da aresta. A nossa ideia é também imaginar uma fórmula mais simples para calcular a área total, o volume e a diagonal de um cubo. Porque cubo também tem diagonal, porque ele é um tipo de paralelepípedo. Para a área total, basta então a gente imaginar como é a planificação desse cubo. Se eu pego um cubo e planifico, nós vamos ter então a planificação dele formada por 6 quadrados, cada uma das 6 faces. Cada quadrado desse, como ele tem a aresta A, cada quadrado vai ter área A ao quadrado. Então o cubo todo, que é formado por 6 quadrados, vai ter como área total 6 vezes A ao quadrado. Ou então, se você chamar a aresta dele de L, de lado, 6 vezes L ao quadrado. Ou seja, então, dá para você calcular a área total de um cubo de maneira bem estalando os dedos. Só lembrar que a área total é 6 vezes A ao quadrado, onde A ao quadrado é a medida da área de cada uma das faces. O A é a aresta. De maneira bem simples também, dá para a gente calcular o volume do cubo. Se eu tenho um cubo de aresta A, o volume dele, se a gente for imaginar o cubo como sendo um tipo de paralelepípedo, o volume dele ficaria A vezes A vezes A, ou seja, A ao cubo. Portanto, o volume de um cubo é só pegar a sua aresta e elevar ao cubo. De maneira parecida com o que nós deduzimos anteriormente, eu posso calcular a diagonal do cubo também. Para obter a diagonal do cubo, vamos então imaginar aqui. Está aí um cubo, está aí suas arestas. Agora vamos pensar da seguinte maneira. Aqui eu traço a diagonal de uma das faces. Essa diagonal de uma das faces dá para a gente aplicar o teorema de Pitágoras e nós vamos ver que ela vai ser diagonal ao quadrado igual a 2A ao quadrado. Porque na hora que você aplicasse o teorema de Pitágoras, ficaria diagonal ao quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado, que dá o 2A ao quadrado. A diagonal do cubo, que eu vou chamar de Dzão, é esse segmento que apareceu agora. Para a gente determinar ela, eu posso aplicar nesse triângulo que vai ser demarcado agora, o teorema de Pitágoras de novo. Aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar Dzão ao quadrado é igual a ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Só que o Dzinho ao quadrado é 2A ao quadrado. Então substitua. Dzão ao quadrado é A ao quadrado mais 2A ao quadrado. A ao quadrado mais 2A ao quadrado dá 3A ao quadrado. Contrário da potência é a raiz. Quando você passar a raiz para o outro lado, a raiz de A ao quadrado é A, então ele sai da raiz e o 3 fica. Portanto, a diagonal de um cubo é calculada simplesmente pegando a medida da aresta do cubo e multiplicando pela raiz quadrada de 3. Logo, diagonal do cubo é A raiz de 3. Trago agora alguns exemplos para a gente aplicar este assunto aí em alguns exemplos para ser resolvido. E aí a gente vai logo depois fazer uma atividade de fixação. Uma caixa de sapato ela tem forma de paralelepípedo e ela tem dimensões 10, 20 e 30 centímetros. A letra A, qual é a área de papelão necessária para a confecção da caixa? Bem, a caixa de papelão, de sapato na verdade, ela tem que ter todas as suas faces. Então a área de papelão necessária para fazer a caixa é a área total dessa caixa. Pegando aí as suas dimensões, nós vamos ter, pela fórmula da área total de paralelepípedo, ela vai ser 2 vezes AB vezes AC vezes BC, onde A, B e C são as dimensões. Então a área vai ficar 2 vezes 10 vezes 20, mais 10 vezes 30, mais 20 vezes 30. Multiplicando então, dá 2 vezes 200 mais 300 mais 600, que somando, entre parênteses, nós teremos então 1.100. 2 vezes 1.100 dá 2.200 centímetros quadrados. Isso então é a área de papelão necessária para se confeccionar uma caixa de sapato com as dimensões que nós temos lá em cima. A letra B,
Qual o volume? Lembrando que o volume de um paralelepípedo é só pegar e multiplicar suas dimensões, A vezes B vezes C, vai ficar 10 vezes 20 vezes 30. Ou seja, então, 6.000 centímetros cúbicos é o volume. Além disso, eu peço na letra C a medida da diagonal. Vamos lembrar então que para o paralelepípedo, a diagonal ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Você pode utilizar a fórmula desse jeito, ou se você quiser utilizar a fórmula já com a raiz quadrada do outro lado, dá certo também, tanto faz. Então a diagonal ao quadrado fica 10 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado é 400, 30 ao quadrado é 900. Somando, então, nós temos 1.400. Passa a raiz para o outro lado. Como 1.400 não tem raiz exata, a gente quebra ele em 100 vezes 14. Então, a raiz quadrada do 100 é 10 e o 14 fica na raiz. Portanto, então, a diagonal desse paralelepípedo, que forma aí uma caixa de sapato, com essas dimensões, é 10 raiz de 14 centímetros. Próximo exemplo, eu trago um cubo que tem aresta de 10 centímetros. Aí eu peço na letra A a sua área total. Muito fácil. A área total do cubo é só lembrar que é 6 vezes a aresta ao quadrado. Como a aresta é 10, então é 6 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 6 dá 600. Portanto, 600 centímetros quadrados. A letra B, qual o seu volume? Bem simples também. Volume do cubo é só pegar a aresta ao cubo. Como a aresta é 10, 10 ao cubo é 1.000. Então nós temos um cubo de 1.000 centímetros cúbicos de volume. Por último, bem mais simples ainda, a medida da diagonal do cubo. Lembremos que a diagonal de um cubo, nós falamos agora há pouco, é a aresta raiz de 3. Como a aresta é 10, então vai ficar 10 raiz de 3 centímetros. Nosso próximo exemplo, uma questão do Enem 2010. A siderúrgica Metal Nobre produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça é feita nessa companhia que tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Está aí então o sólido paralelepípedo representado aí com suas dimensões. Olha que questão besta. O produto das dimensões indicadas na peça resultaria na medida de que grandeza? A peça é um paralelepípedo. Se eu multiplico as dimensões de um paralelepípedo, todo produto de dimensão de paralelepípedo vai me dar o volume dele, que é A vezes B vezes C. Portanto, a correta letra B, volume. Próximo exemplo, questão do Enem 2009, o Enem que vazou, que foi anulado. Considere um caminhão que tem uma carroceria na forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas são 5,1 metro de comprimento, 2,1 metro de largura, 2,1 metro de altura. Suponha que esse caminhão foi contratado para transportar 240 caixas na forma de cubo, com 1 metro de aresta cada uma, e que essas caixas podem ser empilhadas para o transporte. Qual é o número mínimo de viagens necessárias para realizar esse transporte? Primeira pergunta é, cada viagem leva quantas caixas? Essa deve ser a nossa primeira dúvida. Para eu responder essa dúvida, observemos que, como cada caixa tem aresta 1, cabem 5 caixas no comprimento dessa carroceria, porque ela tem 5,1 metro, 2 caixas na largura e 2 na altura. Daí então o volume de caixas que podem ser transportadas, já que é um paralelepípedo, é o produto das dimensões. Então vai ser 5 vezes 2 vezes 2. 5 vezes 2 vezes 2 dá 20. Isso quer dizer que cada viagem eu consigo transportar 20 caixas. Mas eu quero saber quantas viagens eu tenho que dar. Então agora vamos fazer o seguinte. São 240 caixas. Se eu levo 20 caixas em cada viagem, 240 dividido para 20, eu tenho que dar obrigatoriamente 12 viagens. Então a correta é a letra C. Nono exemplo. Também do Enem 2009, só que esse aqui foi da segunda aplicação. Determinada empresa fabrica blocos maciços no formato de um cubo de lado A, como ilustra a figura a seguir. Devido a exigências do mercado, a empresa começou a produzir blocos cujos lados eram reduzidos pela metade do cubo original.
Então, devido à exigência, essa empresa deixou de produzir blocos cúbicos de aresta A para produzir blocos cúbicos de aresta A sobre 2, já que é a metade. A fração que expressa a relação entre os volumes dos cubos maior e menor é... Vamos lá então. Tá aí então as frações para eu poder descobrir qual é a correta. Os blocos originais, como eles eram cúbicos de aresta A, eles tinham volume A elevado a 3, A ao cubo. Já os novos blocos, eles também são cúbicos, mas eles têm a aresta metade, que é A sobre 2. Então o seu volume, que eu vou chamar de V', vai ficar A sobre 2 ao cubo. A ao cubo repete, 2 ao cubo dá 8. Então o volume dos novos blocos vai ficar A ao cubo sobre 8. Só que A ao cubo sobre 8 é a mesma coisa que 1/8 vezes A ao cubo. E aí se lembrem que A ao cubo era o volume do bloco inicial, o volume do bloco original. Então o volume do novo bloco, que eu estou chamando de V', ele é 1/8 vezes o volume do bloco original. Desse modo, então, os novos blocos têm volume 1/8 do volume do bloco original, e aí a resposta correta é a letra C. Com isso, então, a gente finaliza tudo que a gente tinha para falar sobre paralelepípedos, cubos, prismas, tipos especiais e tudo mais. Dessa forma, a gente finaliza aí o nosso tópico, o nosso conteúdo, e aí eu vou passar a atividade de revisão para que a gente possa se preparar melhor até a data da nossa avaliação.